Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Juliana Farinatti. Seja bem-vinda, professora Juliana. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder estar falando aqui. A professora Juliana Farinatti, ela é formada em Biologia, aqui pelo Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas. Depois ela também fez o mestrado nessa área e depois o doutoramento no Programa Interdisciplinar de Ambiente e Sociedade. E ela se dedica atualmente, no seu pós-doutoramento, ao tema da nossa conversa de hoje, que é um tema de particular importância, que é a da resiliência socioecológica, quer dizer, da relação entre a sociedade e o ambiente. Mas eu gostaria de começar, professora Juliana, justamente perguntando o que é que podemos entender por resiliência socioecológica. Tem algumas definições possíveis, né, para resiliência. Na perspectiva que eu trabalho, a gente entende resiliência como a capacidade de um sistema absorver um choque ou um impacto e manter a estrutura e as funções básicas. E a gente fala então de resiliência socioecológica porque a gente está se referindo a sistemas socioecológicos. Então, a ideia do homem inserido e como parte da natureza e não duas coisas separadas. Porque, quer dizer, resiliência é essa capacidade de recomposição, né? Agora, socioecológica é a questão da interação do homem com o meio ambiente. Então, eu perguntaria, assim, no caso da sociedade contemporânea, sociedade industrial, até pós-industrial, essa relação entre homem e ambiente, ela é muito complexa. Como é que a professora, digamos assim, verificaria essa questão da passagem, da questão ecológica, estrito sensu, quer dizer, o ambiente, os animais, as plantas, etc., para um aspecto que cada vez é mais intenso, que é o ser humano interferindo, interagindo com esse ambiente natural, intocado, que praticamente não existe. Uhum. Hoje a gente, acho que sempre foi assim, né? Mas hoje a gente tem a percepção dessa relação estreita que existe entre o ser humano e o ambiente, né? Então, por exemplo, como que a gente aborda isso? Por exemplo, no caso que eu estudo, né, eu estou analisando o caso da inundação que aconteceu em São Luís do Paraitinga em 2010. Então, esse como um evento de choque, né? E aí a gente pode ver que não dá para estudar essa situação, não dá para separar o componente natural do componente humano, né? Então, quer dizer, as alterações que as pessoas fizeram construindo cidade, elas vivem próximas ao rio, não dá para dissociar isso dos componentes ou dos processos naturais, né, do funcionamento, né, do próprio rio, ou da influência que tem as matas ciliares ou outros tipos de uso da terra sobre, causando, né, ou agravando situações de desastres ou de potenciais desastres naturais. Esse caso de São Luís do Paraitinga, que foi causou muita comoção naquela época, né? Porque justamente destruiu inclusive o patrimônio edificado da cidade. Mas há uma questão aí que, esse caso, gostaria de ouvir a sua reflexão sobre essa questão da resiliência, capacidade de retomada, que é o fato de que a ocupação das várzeas, dos rios, digamos, é recorrente no ser humano em geral, principalmente no ser humano agricultor. A partir do momento que, há milhares de anos, a invenção da agricultura, você tem a ocupação de várzeas. Mas um fator que acho que contribui muito para o agravamento disso é o fato de que você tem, com a sociedade industrial e pós-industrial, você tem uma ocupação, não é só uma pequena ocupação na várzea, mas também você tem, como você disse, a alteração de todo o ambiente, eliminando outras saídas de água, por exemplo. Então, quer dizer, se a área já originalmente era uma área de várzea que era para ser alagada, ela aumenta o potencial muito de alagamento, porque você tem uma série de outras transformações feitas pelo ser humano no entorno
do rio que acabam contribuindo para que isso se torne mais frequente e mais violento. Então, num caso como esse, como é que a professora verifica a questão da resiliência socioecológica? Como as pessoas podem, num ambiente desse, numa situação dessa, se recompor? Uhum. Bom, por que eu estou olhando o caso de São Luís do Paraitinga, né? Porque eu acho um exemplo emblemático de uma sociedade que conseguiu se organizar rapidamente para lidar com a situação de emergência e que depois conseguiu se mobilizar também de uma forma muito proativa para a reconstrução, né? Então, isso me leva a crer que aquele sistema, né, composto pelo município foi resiliente ao desastre, né, conseguindo manter a sua estrutura e o seu funcionamento básico, restabelecendo de uma maneira muito rápida, né? E justamente essa perspectiva da resiliência, a gente considera que os choques, as perturbações, elas acontecem, elas são inevitáveis, né? Nem a natureza, nem a sociedade são estanques, né? Não tem um caminho evolutivo que a gente permaneça num equilíbrio estável, né? Então, são eventos recorrentes, esses de choque e recuperação. Então, é justamente isso que a gente olha, por isso que eu estou olhando para São Luís, que tem um caso ali interessante e que eu estava fazendo minha pesquisa de doutorado em 2010, então eu comecei a acompanhar desde aquela época. Durante esses períodos de reorganização do sistema, em que depois que ele sofre o impacto, é que ocorrem rearranjos, né? A gente perde alguns elementos, algumas coisas são perdidas e outras são rearranjadas, né? Então é interessante a gente olhar como que são casos de rearranjos bem-sucedidos, né? E como que a sociedade se comporta e como que a gente pode reforçar certos processos para que a gente tenha um sistema socioecológico mais resiliente. E aí, nesse caso, a gente está falando também de redução de risco, né, de mitigação de risco, porque é claro que uma cidade que está na beira do rio, ela tem que conviver com esse risco, né? Então, como a gente convive com esse risco de uma maneira que a minimizar esses impactos, né? Ou a lidar melhor de uma maneira mais eficaz com esses impactos. No caso, professora Farinati, assim, essa política de mitigação para o futuro, né, num local justamente que espera-se que haja repetições, talvez não na mesma escala, mas de qualquer maneira repetições de inundações, essas políticas de mitigação que muitas vezes transcendem o município, porque estão fora da área da jurisdição do município. A professora que conhece bem esse caso específico, como avalia essas políticas, digamos, mitigadoras, que são não só do município, mas que transcendem em políticas estaduais, políticas até mesmo em alguns casos federais, porque nesse caso aí nós temos inclusive de Minas Gerais, né, e do Rio de Janeiro, quer dizer, é uma região que tem influência inclusive de outras jurisdições de Estado, né, de Estados da Federação. Então, como que a professora avalia essa resiliência no sentido de, agora, essas políticas de mitigação dos futuros eventos? Uhum. É bem interessante isso, e ali eu estou olhando a bacia do Rio Paraíba do Sul, né? Uhum. Então tem questões, tem o Comitê de Bacia do Trecho Paulista, tem envolvendo os 3 estados, né? Tem outras administrações municipais envolvidas. E, na verdade, eu ainda não tenho uma conclusão sobre isso, né? Eu estou ainda investigando isso, né? Mas a gente tem essa perspectiva da resiliência justamente
a gente sempre tem que olhar em níveis de qualquer escala, né? A gente sempre procura olhar para uma escala focal, mas também olhar para níveis superiores e para níveis inferiores dessa escala, né? Porque esses ciclos de perturbação e reorganização, eles se repetem numa teia intrincada em várias escalas e níveis. Então, é o ideal que a gente olhe pelo menos um nível acima e um nível abaixo. Então, justamente, esse nível da bacia é bem adequado e abaixo, né, num nível menor do que o município, eu estou olhando também comunidades, subbacias, alguns bairros, né, e algumas coisas que eu pude ver, por exemplo, esse caso de São Luís, ele tem o potencial de repercutir em ações que estão sendo pensadas no nível da bacia, né? Então tem essa retroalimentação entre níveis. Porque há outros municípios, muitos, né? Quer dizer, porque é uma bacia imensa. As águas não conhecem fronteiras, né? Exatamente. E o IESP-Rio é muito extensíssimo e envolve diversos estados, né, da federação e tem fenômenos de inundação em diversos locais, dependendo da época e circunstâncias concretas. Então, seguramente acho que é importante que o estudo específico de um caso, que é o São Luís de Paraitinga, para muitos municípios. Agora, como a professora avalia, digamos, para além do caso concreto de São Luís, a questão justamente da preocupação das administrações em mitigar essas consequências e gerir de tal maneira que seja menos custoso para as pessoas, digamos assim. A minha percepção é que as administrações, elas têm trabalhado sempre apagando incêndio, né? Então, são raros os casos, né, que a gente vê mesmo de planejamento para o futuro, de pensar, e talvez por uma contingência mesmo, né? Elas estão sempre precisando lidar com problemas que já tinham que ter sido resolvidos, né? Então, eu acho que também por isso a gente é capaz de aprender muitas coisas nesse caso de São Luís, porque a capacidade de resposta, ela não se dá só em função de políticas públicas, né? Ela se dá em função de arranjos institucionais que a gente tem de certas organizações e que muitas vezes não são nem organizações políticas, né? Em São Luís do Paraitinga, por exemplo, teve uma importância muito grande no momento do resgate e salvamento das pessoas, as companhias de rafting, né? Então, quer dizer, consequências insuspeitas, né, o fato de existir um turismo ecológico, então de existir um patrimônio natural também no município. Então, existia expertise, existiam equipamentos adequados e existia articulação entre as pessoas em que a administração pública, a defesa civil, moradores, companhias de rafting trabalharam juntos ali, houve uma auto-organização, digamos assim. Então, o que eu tento entender também, quais são esses elementos que a gente deveria reforçar para que num caso, porque esses choques eles são imprevisíveis, né? A gente não sabe quando eles vão acontecer e nem de que maneira. Então, para além também da gente ter sistemas de monitoramento, da gente ter sistemas de alerta, esses sistemas que favorecem, digamos assim, a mobilização social no momento de emergência, né? Lidar com o caso concreto, com a emergência concreta. Olha, professora Juliana, queria agradecer muito a sua participação no programa. Eu acho que esse tema é da mais alta relevância e muitas pessoas que estão nos assistindo enfrentam a situação no cotidiano de estarem em situações de risco e, portanto, as suas palavras foram muito esclarecedoras. Eu queria agradecer muito. Muito obrigada. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui e falar sobre esse tema que é apaixonante. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira.